instinto público deste lugar, aonde o vento faz quadrado. Viemos das asas do destino e do diabo, para suas botas encontrar. Munido da minha experiência de ator, né, do tempo que eu fiquei no set, que eu comecei a preparar esse trabalho e aí me descobri um diretor, assim, me descobri um roteirista, escrevi esse roteiro. No começo ele era fortemente ligado a esse tema, de ser um tributo aos atores e falar sobre falsificação de identidade, os atores como guardiões de linguagem e também guardiões do idioma. E aos poucos, especialmente depois do primeiro tech scout, a primeira visita às locações que a gente fez, eu também entendi que seria uma alegoria sobre a formação do Brasil. Seria uma alegoria sobre a formação de uma nação. Em que mundo você vive? Ontem vocês exploraram a mina e não encontraram nada. Assim não dá pra manter um povoado. Uma cidade vazia. Que merda, hein? Bom, de cara, a escalação do elenco, ela teve essa característica de representar o Brasil em microescala, de ter uma paisagem sonora. Os próprios personagens, eles tinham configurações, quando eu fui escrevendo, físicas específicas, né? Um anão, um homem forte, uma criança, uma velha, um velho, que isso era um pouco a questão desse teatro que se origina no circo, né, desse teatro de variedades que vai se apresentando, desse teatro de pavilhão que vai se apresentando nas cidades, mas que se origina no circo. Então tinha um pouco essa característica circense, melodramática, desses repertórios de pequenas companhias, que é um subgênero hoje do cinema. Esse filme de trupe, a trupe viajando, já virou um subgênero, né? Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá morto. Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculo pros abutres. Mas você é um artista ou o quê? Então, assim, eu queria ter esses atores de teatro que estavam estreando no cinema e, ao mesmo tempo, queria que eles fossem... Porque eu acho que existe uma maneira de você cativar o olhar do espectador para o seu filme, especialmente para esse filme, que são atores velhos numa pequena cidade. Quando você os olha sem tanta referência de outros filmes, eu achava que poderia ser interessante. E, ao mesmo tempo, eu queria que o líder dessa trupe fosse um herói do cinema brasileiro, para que, quando ele morresse e inaugurasse o Se Deus Está Morto, Tudo é Permitido, fosse também a morte de um herói, uma morte significativa do cinema brasileiro, dentro dessa metáfora, desse simbolismo que o filme carrega. Então, o Lima Duarte veio como a minha primeira escolha. É um dos meus atores favoritos desde sempre. Que a possibilidade que o homem tem de viver além da... necessidade, ó. E aí eu percebi também o quão latino-americano o filme tem um diálogo com a literatura latino-americana, com um certo imaginário latino-americano. Algumas pessoas até falam de realismo fantástico sem entender muito o que é o realismo fantástico, porque O Deserto não é um filme de realismo fantástico, mas ele dialoga com uma certa estética, especialmente do Garcia Marques. Eu lembro de falar na procura da locação, eu falava, puxa, eu precisava de uma cidade que fosse meio Garcia Marques, meio John Ford, era o que eu pensava, sabe? Tivesse uma ruazinha, uma igreja, as casinhas, que fosse meio western, mas fosse esse western latino-americano, também meio glauberiano. Então, eu sinto que o espectador latino-americano consegue também fazer ligações profundas com essa questão da formação da nação, aí olhando como a formação de um continente, porque as nossas feridas, as nossas mazelas são comuns. Você acha que a gente deve ficar aqui? Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Os papéis vão escolher os atores dessa vez.
Marte. Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Um faroeste de palhaços. Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta a um cabaré.